A história começa de um jeito quase inacreditável. Pensa numa família, um clã de umas 70 pessoas, chegando como imigrantes numa superpotência que era o Egito. 70 pessoas? É quase nada. Quase nada. E em pouco tempo, eles não são mais só um clã. Eles explodem em número, prosperam, se tornam uma nação dentro da nação. O texto chega a dizer que a terra se encheu deles. É uma imagem muito forte. Muito forte. É uma história de sucesso, assim, espetacular. Só que, como em todo bom drama, essa ascensão, ela tá prestes a sofrer uma virada brutal. E é aí que a coisa começa a ficar tensa. E é essa virada que a gente vai investigar hoje, mergulhando fundo no primeiro capítulo do livro de Êxodo. A nossa missão aqui é entender como os israelitas foram de convidados de honra a inimigos de Estado. E como, no meio de tudo isso, surgem as primeiras faíscas de resistência, né? E para fazer essa análise, a gente vai usar como guia as notas e os comentários de duas bíblias de estudo muito boas, a Holman e a Nova Almeida Atualizada, a NA. Ah, ótimo. Elas ajudam muito porque trazem o contexto histórico, as nuances da língua original. Abrem camadas que a gente não pega numa leitura simples. Perfeito. Então, a pergunta que fica é: como é que tudo desandou tão rápido? Como um povo que era visto como uma bênção vira de repente uma ameaça existencial? É a pergunta de $1 milhão, né? O texto realmente faz questão de pintar esse quadro de vitalidade no início. Usa uma sequência de verbos fortes, sabe? Eles foram fecundos, aumentaram muito. Se multiplicaram e se tornaram muitíssimo fortes. Não é só crescimento. Não, é uma explosão de vida. Você quase sente a energia saindo da página. E é aí que o alarme soa lá no palácio. É o gatilho de tudo. A frase que muda tudo é bem curta. Nesse meio tempo, levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não havia conhecido José. Sabe, essa frase sempre me soa meio estranha. Parece só que o faraó esqueceu, né? Isso. Tipo, uma memória ruim. Mas, lendo as notas, fica claro que o buraco é muito mais embaixo. Muito mais. Não tem nada a ver com o lapso de memória. Essa frase é uma declaração política. Não conhecer José significa rejeitar deliberadamente a história, a aliança, tudo que José representou. É um novo governo dizendo: as regras mudaram. Exato. A política de boa vizinhança acabou. E as nossas fontes, elas sugerem dois cenários para essa mudança. Certo. O primeiro é uma mudança de dinastia. Alguns historiadores acreditam que pode ter sido a ascensão de uma dinastia puramente egípcia depois de expulsarem os Hyksos, que eram governantes de origem semita. Ah, então seria uma política tipo Egito para os egípcios, mas nacionalista. Exatamente. Hostil a outros povos semitas como os hebreus. O segundo cenário é que talvez fosse um faraó da mesma linhagem, mas que, por pura paranoia política, olhou para aquela população crescendo e pensou: Isso é um problema. isso é uma ameaça à segurança nacional. Ele viu uma quinta coluna em potencial, e não um ativo para o país. E no fim das contas, nem importa qual das duas teorias é a correta, o resultado foi o mesmo para os israelitas, né? O pacto de amizade foi quebrado. Totalmente. O faraó olha para o povo dele e diz basicamente: olha, essa gente está ficando mais forte que a gente. O medo dele é claro. Se tiver uma guerra, eles vão se aliar aos nossos inimigos. E a solução que ele propõe? Usemos de astúcia. É uma palavra que soa inteligente, mas que, na prática... Foi o início do pesadelo. E essa astúcia se traduziu num plano de opressão sistemática. O primeiro passo foi impor trabalhos forçados. E tem um detalhe aí na palavra, né? Tem. O texto usa uma palavra hebraica específica, mas isso é importante, mas não é um trabalho pesado qualquer. É um termo técnico para serviço obrigatório imposto pelo Estado. Ah, então é o governo usando sua máquina para subjugar uma população. Exatamente. Eles foram forçados a construir cidades-celeiros, Pitom e Ramsés, para guardar os grãos do faraó. O texto descreve isso de um jeito que a gente quase sente na pele. Diz que os egípcios amargaram-lhes a vida com dura servidão. Não era só o esforço físico.
Era uma crueldade calculada para quebrar o espírito deles. E tem a conexão com a arqueologia, certo? Sim, as notas da NAT mencionam que escavações confirmam a existência de uma capital na região do Delta chamada Piramessés, construída por Ramessés II. Uau! Isso âncora a história num tempo e lugar bem concretos, né? Tira da esfera da fábula, com certeza. Ok, mas aqui vem a parte que é simplesmente inacreditável. O plano do faraó tinha um objetivo claro: frear o crescimento dos hebreus pelo sofrimento. Só que o resultado, Foi o exato oposto. o exato oposto, o texto diz: quanto mais os egípcios os afligiam, tanto mais eles se multiplicavam e se espalhavam. É um paradoxo impressionante. O plano deu um tiro no pé, de forma espetacular. Totalmente. E esse é um dos temas centrais que o livro vai desenvolver. A tentativa humana de anular uma promessa divina acaba, ironicamente, acelerando essa promessa. O faraó achava que estava no controle? Sim, usando o poder do Estado para esmagar um povo. Mas a narrativa mostra que tem uma força maior em ação. A opressão, em vez de controlar, virou um catalisador para o crescimento. E o medo dos egípcios só aumentava. Claro, porque o problema que eles tentavam resolver só ficava maior. Se o plano A, de opressão em massa, falhou, o faraó partiu para um plano B, bem mais sombrio e pessoal. Ele abandona a escala macro e vai para o micro. Exato. Para o momento mais vulnerável da vida, o nascimento. E é aqui que entram duas heroínas improváveis, as parteiras, Sifrá e Puá. Ele as chama para uma reunião secreta. É uma cena de arrepiar. O homem mais poderoso do mundo chama duas mulheres, provavelmente de uma classe social bem mais baixa, para dar uma ordem direta, genocida. Quando estiverem ajudando as hebreias a dar à luz, se for menino, matem. Se for menina, deixem viver. É terrível. Ele transformou o assassinato de bebês numa política de Estado e queria que fosse executada pelas mãos de quem deveria proteger a vida. O que eu acho fascinante, e as notas de estudo ressaltam isso, é que o texto faz questão de registrar o nome delas: Sifrá e Puá. Enquanto o nome do faraó, o Todo-Poderoso, Nem é mencionado. Ele é só o rei do Egito. isso já é uma pista de onde está o verdadeiro poder nessa história, né? Sem dúvida. E a coragem delas é monumental. A gente precisa pensar no risco. Desobedecer uma ordem direta do faraó. A punição seria a morte, sem a menor dúvida. Mas o texto dá a chave da motivação delas numa frase simples. As parteiras, porém, temeram a Deus. E não fizeram o que o rei do Egito lhes dissera. É um confronto de lealdades. O medo de um tirano contra o temor a Deus. E o temor a Deus venceu. E claro, o faraó percebeu que o plano não estava funcionando. Elias chama de novo. A cena deve ter sido tensa. Por que vocês fizeram isso? E a resposta delas é simplesmente genial. É brilhante. É uma resposta incrível. Elas olham para o faraó e dizem: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas e dão à luz antes que a parteira chegue. Elas basicamente dizem: desculpe, majestade, essa mulherada é rápida demais pra gente. É isso. E o mais interessante é que a narrativa não se preocupa em dizer se isso era verdade, mentira. O foco não é esse, né? Não. O ponto central é o ato de resistência e o resultado. Elas agiram por fé, usaram inteligência e Deus as abençoou. O texto diz que Deus lhes estabeleceu casas. O que isso significa exatamente? A nota da Bíblia Romana explica que é uma expressão que significa que Deus lhes deu suas próprias famílias, filhos, descendentes. A mesma bênção de vida que elas protegeram nos outros. Elas receberam para si mesmas. Uau! Lindo, né? O plano B falhou, então, graças a Sifrá e Puá. Então, a crueldade do faraó, que era uma política de bastidores, explode em público. Ele desiste da sutileza. O medo e a frustração o levam ao extremo. E ele emite um decreto não mais para um grupo, mas para todo o povo egípcio. Ele transforma a nação inteira em cúmplice do genocídio dele. E a ordem final é a mais terrível de todas. Joguem no rio Nilo todos os meninos hebreus que nascerem. A ironia é que é trágica, é poderosa. O Nilo era a alma do Egito, a fonte de toda a vida, da fertilidade. Da própria existência da civilização egípcia. E agora, por decreto, essa fonte de vida deveria se tornar uma vala comum,
um instrumento de morte. É a inversão total da ordem natural. O que dava a vida agora deveria ser o que tira a vida. É o ponto mais baixo da desumanidade dele. Sim, e essa ordem desesperada, nascida do medo e do fracasso, é o que prepara o palco para todo o resto da história. Como assim? Porque é justamente dessa ordem de morte nas águas que vai surgir o libertador de Israel. O menino que deveria ser afogado no Nilo vai ser salvo, ironicamente, por uma princesa egípcia. Das próprias águas que deveriam tê-lo matado. Exato. O plano do faraó para destruir o futuro de Israel acaba criando a ferramenta da sua própria derrota. Então, o que a gente tira disso tudo? Ao desvendar esse capítulo, a gente viu como a prosperidade pode gerar medo, vimos como o poder, movido pela paranoia, escala da opressão para o genocídio, E o mais marcante, talvez, a resistência, que a resistência mais eficaz pode vir de onde menos se espera, de duas mulheres que, armadas só com a consciência, desafiaram um império. perfeitamente colocado. Esse capítulo estabelece o conflito central de todo o livro de Êxodo. O poder viu o império contra a vulnerabilidade de um povo. Mas vai além, né? Sim, ele introduz a ideia de que a fé genuína não é passiva. Ela leva à ação a coragem de dizer não à injustiça, mesmo quando o preço é altíssimo. E fica uma última reflexão, então. Fica. A história, como foi escrita, guarda para sempre os nomes de Sifrá e Puá, as parteiras. Mas o nome do faraó, o homem que construía cidades, se perdeu. Virou só um título anônimo. É verdade. Isso levanta uma questão, sabe? Sobre o que a história, no fim das contas, considera digno de ser lembrado. Não são os monumentos de pedra, mas os atos de coragem que definem um legado.